São 14 horas e 2 minutos desta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que é a minha especialidade, minha prática clínica, mas trazemos também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e linkamos com o que há de mais moderno na área da pesquisa, da medicina, das terapias físicas, energéticas, quânticas, frequenciais e etc. O Salutes existe aqui na AltV desde 2009, em junho desse ano, completamos 10 anos ininterruptamente com este princípio, né, de unir essas medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na área da medicina. Hoje nós estamos aqui na segunda-feira, todas as segundas às 14 horas ao vivo aqui pela AltV e às sextas-feiras também às 14h30 pela TV Guarulhos, pela TV aberta, também de São Paulo, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a primeira escola de acupuntura aqui no Brasil para não orientais, fundada em 1958. Eu me formei lá em 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da Associação Brasileira de Acupuntura. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, desde 2005. Eu também fiz pós-graduação em acupuntura para poder dar aula de acupuntura, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Eu tenho participado de diversos cursos de extensão universitária, entre eles de Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, e também em Física Quântica e Medicina Energética. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje nós vamos falar de autismo, de doença autoimune, de vitamina D, de epigenética. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Cícero Coimbra, um dos campeões de audiência aqui no nosso programa, realmente uma sumidade, uma autoridade, não só em vitamina D, mas em neurociências, em neurologia, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que eu gosto de chamar de Escola Paulista, ou a Escolinha, como eu sempre costumo chamar. Realmente é um grande prazer eu receber o Dr. Cícero sempre. Estávamos falando aqui agora sobre a pauta que a gente vai tratar, sobretudo da epigenética e da explosão dessas doenças autoimunes. Muito boa tarde, Dr. Cícero. Seja muito bem-vindo ao Saúde. Sabe que é um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer e a honra são meus. Muito grato. Doutor Cícero, além de tudo, tem uma humildade de realmente, que eu já falei aqui várias vezes, que eu já recebi aqui vários sacerdotes da área da vitamina D, mas o Papa, só ele, né? Ele acha que não e tal, mas ele sabe que é verdadeiro este comentário. Doutor Cícero, o que está acontecendo com o autismo em princípio no mundo inteiro? Parece que as estatísticas são bastante preocupantes, né? Sim. É verdade. O autismo explodiu no mundo inteiro e, na sequência do autismo, quase em paralelo com ele, vem crescendo de uma forma assustadora a ocorrência de diversas doenças que eram consideradas doenças não genéticas, mas já eram muito frequentes mesmo na época em que eu me formei. Doenças como hipertensão, como diabetes, câncer, doenças autoimunes, assim como o autismo, não eram consideradas doenças genéticas, né? Uhum. Mas quando começou esse crescimento rápido de doenças, né? O exemplo talvez mais marcante, mais, eu diria até aterrador,
e que tem que alertar, provocar um alerta, uma mobilização da parte do poder público, é o autismo, realmente. O autismo, na década de 80, havia cerca de um autista para cada 5.000 crianças nos Estados Unidos e estatísticas similares em todos os lugares do mundo. No entanto, a partir da década de 80, isso começou a se acelerar e 10 anos depois, você já tinha, desculpe, na década de 70 para a década de 80, duplicou a ocorrência de autismo. Em 10 anos. A prevalência de autismo. Teve nessa oportunidade, nessa época, houve alguma alteração em sentido de alimentar, a introdução de óleos na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, a troca da banha de porco por óleo de soja, essa coisa toda, que a gente percebeu que uma série de outras patologias começaram a ocorrer, doutor? Então, na realidade, o que você vê é que todas essas doenças, autismo, câncer, hipertensão, diabetes... Lúpus eritematoso. Sim, doenças autoimunes como lúpus, esclerose múltipla, miastenia. Todas essas doenças, você encontra alta incidência entre os familiares dos portadores, você encontra uma prevalência muito grande de pessoas portadoras, uma frequência muito grande de pessoas portadoras dessas doenças, indicando que existe na família um gene que facilita a ocorrência dessas doenças, não determina, mas facilita a ocorrência dessas doenças. Então, se tornou óbvio para as pessoas, os pesquisadores e epidemiologistas que estavam verificando esse crescimento rápido na década de 80, e que iria, nós chamamos de crescimento exponencial, né, como se um avião começasse a decolar e fosse progressivamente assumindo a trajetória de um foguete, né, então levando a uma explosão, mas isso já é calculado já no início da curva, e isso foi percebido na década de 80. Então, todas essas doenças têm um fundo genético, existe um gene naquela família que, por estar alterado, diferente do padrão, ele facilita a ocorrência dessas doenças. Então, quando se percebeu isso, houve a necessidade de entender quais os mecanismos que você está citando pertencentes ao meio ambiente, seja comportamentais, alimentares, que estariam interagindo com esses genes modificados, né, para fazer com que eles se expressassem. Ou seja, não é determinante, tem toda a questão da epigenética que a questão do meio pode inferir nessa manifestação genética ou inclusive modificá-la, é isso, né, doutor? Toda a nossa genética está duplicada, né? Então nós temos, na realidade, 2 genes com a mesma função. Frequentemente, e isso provavelmente acontece em todas as pessoas, é muito difícil que exista uma pessoa que tenha uma genética perfeita, né? Só para citar um dos genes mais importantes para o controle, para evitar que essas doenças ocorram, ele pode afetar até 60% da população. Um único gene desses está alterado em até 60% da população. Então, existe a necessidade, se verificou que havia a necessidade de você identificar a função de cada gene que, se estivesse alterado, provocaria a predisposição a desenvolver esta ou aquela doença, porque a partir da identificação desse gene e conhecendo a função que foi perdida, uma pessoa que tem uma genética perfeita, né, que foi perdida, então você poderia entender o gene teve a sua função parcialmente perdida. Conhecendo essa função que foi parcialmente perdida por estar o gene modificado, você poderia então entender quais mecanismos do meio ambiente, do comportamento das pessoas, estaria interagindo com esse gene para facilitar essa explosão de doenças que nós estamos vendo atualmente. Aliás, eu vou pedir para o Xerec, que está na nossa mesa de edição, colocar o primeiro slide que coloca exatamente essa ascensão aí em pico, né, como se fosse um avião subindo.
É exatamente esse, né? A explosão do autismo nos Estados Unidos, é isso, né, doutor? Isso, passou, você vê lá em 1975 havia para 5 mil. 5 mil. Uma criança autista para 5 mil crianças normais. Em 1985 havia duplicado, 1 para 2.500. Em 2012 era 1 para 88, uma criança autista para cada 88 crianças normais. Em 2018 foi uma criança autista para cada 40 crianças normais. Isso é uma tragédia para a sociedade, né, porque onde isso vai parar? Se estima que em algum momento você vai ter uma criança autista para cada criança normal, né? Talvez daqui a 10 anos ou alguma coisa assim, se os órgãos públicos não se atentarem para a causa desses problemas. E a questão também importante é que isso não está acontecendo apenas com o autismo. Por exemplo, o diabetes está explodindo, né? Crescendo também dessa forma exponencial, né? Então, esses genes deveriam ser identificados. Então, se deu início em 1990 ao chamado Projeto Genoma Humano, que tinha como objetivo exatamente isso, identificar qual gene, porque você sempre tem duas cópias, então qual cópia de qual gene estava alterada e interagindo com fatores ambientais para determinar esse crescimento rápido, né, de doenças que estão provocando, que são na realidade, isso é muito importante que se diga, a verdadeira causa da crise da Previdência, né? A crise da Previdência não é devida ao fato de que você está tendo uma maior expectativa de vida. População envelhecendo, né? Sim, porque você só tem uma maior expectativa de vida através de uma melhora da saúde da população. Uhum. E não é possível que você acredite que melhorando a saúde da população, o país vai entrar numa bancarrota financeira, né? Tem que acontecer exatamente ao contrário. Esse envelhecimento da população aconteceu há várias décadas em países da Europa e não levou a uma crise financeira. Ela se estabilizou, a faixa etária média de vários países da Europa num patamar mais alto, não houve crise financeira. Mas mesmo esses países hoje estão sofrendo o impacto de uma quantidade muito grande de pessoas que ainda jovens estão ficando doentes, incapacitadas para o trabalho, deixando de contribuir para a Previdência, passando a usufruir dos recursos da Previdência, né? E o que é pior, elas estão necessitando utilizar medicamentos de alto custo por tempo indeterminado, enquanto estiverem vivas, que não resolvem o problema, porque não se atentam à causa do problema que foi identificada pelo Projeto Genoma, né? E as inter-relações entre genes alterados e a modificação do comportamento da população. Inclusive pelo meio ambiente, né, doutor? Isso, o meio ambiente, talvez, então, se a gente vai citar o meio ambiente, né, então é importante que a gente diga que talvez a principal causa que ocorreu no meio ambiente e que está levando a essa explosão de doenças, isso está identificado por centenas de milhares de publicações, é a mudança de hábitos da população, né? Em termos de aumento dramático da deficiência do que se convencionou chamar de vitamina D, mas que hoje a gente sabe que tem um poder de um hormônio, não é uma vitamina, tem um poder de um hormônio, mas tem uma quantidade tão grande de funções no nosso organismo que não pode impedem que ela seja classificada como um hormônio, que em geral tem funções muito específicas sobre grupos específicos de células. Ao contrário disso, a vitamina D tem funções em todas as nossas células, e uma das funções mais importantes da vitamina D é estimular o fechamento. Vamos supor que cada gene tem duas cópias, né? E cada gene seja um manual de instruções. Então, vamos supor que todos nós temos, sei lá, mais de uma dezena de genes em que uma das cópias está alterada. Então, essa cópia, através de mecanismos chamados de epigenéticos, é mantida fechada.
de tal forma que você só utiliza a cópia normal desse gene, que seria, como a gente disse, um manual de instruções, que diz para a célula como fazer alguma coisa, como construir alguma coisa no interior da célula. Então, a vitamina D é um dos principais estimulantes a manter fechado, tamponar mesmo, né? Fechado esse manual de instruções errado, deixando que só o outro seja utilizado pela célula. Então, houve uma mudança dramática de hábitos na população. As famílias, a população, uma grande parte da população migrou do campo para a cidade, de um ambiente ensolarado para um ambiente com baixa exposição solar. As cidades cresceram, as distâncias se tornaram maiores, as pessoas passaram a utilizar transportes, a andar de metrô debaixo da terra, deixaram de caminhar na calçada, se expondo ao sol. As famílias deixaram os parques e as praias e foram para os shopping centers. Isso tudo sem falar na campanha maluca dos protetores solares, né? Que as pessoas falam, eu uso protetor solar, há uma campanha, eu não entendo esse discurso dos dermatologistas com um câncer de pele. Eu costumo até brincar com meus pacientes e tal, falar, vai lá no Ceará, falar para o pescador ali que fica 24 horas no meio do mar, falar para ele usar um protetor solar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, o uso de protetor solar, por exemplo, fator 8, né, ele bloqueia em 95% a produção de vitamina D, que só ocorre de forma natural quando você expõe a sua pele diretamente ao sol no horário que os dermatologistas desaconselham. Né? Meio-dia. Dito de uma forma muito genérica, seria entre 10 da manhã e 5 da tarde, mas isso varia conforme a estação do ano, latitude, mas em geral seria basicamente desse período. O que realmente o excesso de exposição solar para uma pessoa que não está acostumada a se expor ao sol, de fato pode provocar câncer de pele, né? Mas esse exagero que se colocou, que você não pode se expor ao sol nem por alguns minutos sem colocar protetor solar, contribuiu dramaticamente para essa deficiência de vitamina D, que hoje afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. Né? E como a vitamina D é justamente o maior estimulante que nós temos para manter fechados os nossos manuais errados, os nossos genes alterados, então vários genes começam a se abrir porque você tem essa deficiência dramática. Você vê, nós citamos as famílias saindo dos parques, indo para os shoppings, mas as crianças deixaram de jogar bola no pátio ou na rua, até por causa dos riscos de aumento da criminalidade e tudo mais, e foram jogar videogame dentro de casa. Então a deficiência é geral. Com a vitamina D, além disso, é um potente regulador do sistema imunológico, né? O que acontece é que isso contribui para não só para a explosão de todas as doenças, porque você não consegue manter fechados os seus manuais, errados, né? Os seus genes alterados, mas é uma situação realmente dramática. Você produz milhares de unidades de vitamina D expondo o seu corpo ao sol durante alguns minutos. Né? 20 minutos é o suficiente, né, doutor? Para 5.000 unidades, eu lembro 20 minutos, 10 minutos de sol por volta do meio-dia, que vale mais ou menos a 5.000 unidades de vitamina D, é isso? Esse é o cálculo? Mais ou menos é assim, depende de vários fatores, mas vamos colocar uma situação ideal. Imagine que você está lidando com uma pessoa de pele clara, jovem, tem a pele jovem, está deitado ao meio-dia sob o sol, né, sem uso de protetor solar, com quase todo o seu corpo exposto ao sol, porque depende também da área de corpo exposto ao sol, você pode produzir até 20 mil unidades de vitamina D em apenas 10 minutos. Né? É claro que se você, por exemplo, aí coloca camiseta, regata e bermuda, isso já aumenta para 20 minutos, meia hora, para você conseguir o mesmo tempo de exposição solar. Se você tiver uma pessoa de pele mais escura, mais pigmentada, uma pessoa de pele mais idosa, né,
todos esses fatores vão contribuir para a redução da produção de vitamina D. Mas, sem dúvida alguma, o fato de se aconselhar as pessoas a colocar o protetor solar antes de se expor ao sol e o uso agora habitual de protetor solar na maquiagem, por exemplo, não é de tal forma que as mulheres, ao saírem à rua, elas estão com o rosto coberto por protetor solar, por filtro solar que está presente na maquiagem, deixa a população praticamente com níveis muito, muito baixos de vitamina D, favorecendo a explosão de todas essas doenças. Eu tenho duas dúvidas bastante importantes, Dr. Cício. Primeiro, que os níveis laboratoriais, segundo critérios utilizados nos laboratórios, geralmente se baseiam pela média dos resultados da população. Isso não significa que seja bom ou ruim. Então a pergunta dividida em 2 itens, Dr. Cícero, é: o que o senhor acha do que os laboratórios apontam hoje como a vitamina D em níveis normais? Se existe riscos de toxicidade, como se fala, do excesso de vitamina D, e quais seriam, para as pessoas normais, sem doenças autoimunes, por exemplo, que tem uma determinada resistência à vitamina D, quais seriam os índices ou as doses mínimas diárias para a pessoa que não se expõe ao sol, como aqui em São Paulo, por exemplo, que tem uma grande urbanização, muitos prédios, as pessoas trabalham, iluminação artificial e etc. Só completando o que eu disse na pergunta anterior, as pessoas que se expõem por aqueles minutos, meia hora, 20 minutos ao sol, mesmo ao sol forte, esse período curto, mesmo para uma pessoa que não esteja habituada a se expor ao sol, de forma alguma vai provocar câncer de pele em ninguém. Uhum. E é muito importante que se diga que o pior dos cânceres de pele, que é o melanoma, ocorre em geral em áreas cobertas por roupa, né? Mais raramente em áreas expostas à radiação solar, e que pessoas que exercem profissões como pescador, que você mencionou, eles são as pessoas que têm menor índice de melanoma. Uhum. Quer dizer, os cânceres de pele que são favorecidos por exposição mais longa ao sol em pessoas que não estão habituadas a essa exposição solar são o carcinoma basocelular, o espinocelular, que são, em geral, cânceres de baixa malignidade. Quanto ao assunto que você colocou, de qual o nível correto de vitamina D, é importante que se diga que se você medir vitamina D em um pescador, você vai encontrar níveis de 160 nanogramas por ml sem que haja nenhum problema de intoxicação. E que os estudos mostraram que para você ter intoxicação, mantendo uma dieta rica em cálcio, livre de cálcio, você pode, porque a toxicidade é dependente da absorção excessiva de cálcio, você tem que atingir níveis acima de 240 nanogramas. Ora, quais seriam os níveis normais? Não é? Existem pessoas que são resistentes aos efeitos da vitamina D. Mas supondo a população geral, a Endocrine Society nos Estados Unidos recomenda que o mínimo de vitamina D, não o ideal, mas o mínimo de vitamina D que você deveria ter seria 40 nanogramas por ml. E você poderia atingir 100 nanogramas por ml sem nenhum problema. Mas veja, pescadores têm 160. Níveis tóxicos têm que ser superiores a 240. Então, você vê, é lamentável que em março do ano passado, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não sei por que razão, ainda tento entender por que razão, aconselhou os laboratórios a dizerem que para as pessoas que não estão em alto risco, né, que são pessoas normais, saudáveis, bastaria que estivesse acima de 20. Ora, acima de 20 é apenas a metade do mínimo que a Endocrine Society sugere como
como sendo o nível a ser atingido, o nível mínimo a ser atingido. Seria 40. Isso, exatamente. Então, se você deixar pessoas com 21, 22 nanogramas por ml, pessoas que não estão sob risco, você vai colocá-las sob risco, justamente por estar mantendo essas pessoas com deficiência de vitamina D, que, como eu disse para você, é um dos maiores, se não o maior estimulante o fechamento daqueles genes, né, que a gente chama tecnicamente de metilação genética, colocação de grupamentos metila que deixam o gene fechado, né, o manual de instruções fechado. Você vai deixar várias pessoas sob risco de se tornarem doentes. E aí você vai dizer que aí então essas pessoas são pessoas sob risco, mas você está colocando pessoas sob risco no momento que você diz que 21, 22, 23, basta que seja acima de 20, é suficiente. Não é suficiente, né? As pessoas deveriam fazer um empenho de atingir próximo de 100 nanogramas por ml, que está dentro da faixa considerada ainda normal pela Endocrine Society nos Estados Unidos, e para isso você teria que ingerir, e isso é muito importante para a população urbana, você teria que ingerir 10 mil unidades de vitamina D por dia. Né? Desde que você tenha pelo menos 50 quilos de peso. E sem nenhum tipo de resistência também, né, doutor? A resistência já vai passar, isso vai ter que ser vista, se você, por exemplo, tem uma doença autoimunitária, você tem manuais de instruções, genes, que tornam, que se forem abertos, né, tornam você resistentes aos efeitos da vitamina D, e aí você pode desenvolver várias doenças, na realidade quase todas essas doenças, porque resistente à vitamina D e com níveis baixos de vitamina D, você vai abrindo todos os seus manuais de instruções, os seus genes alterados, que pode chegar a mais de 10 genes alterados por pessoa, e fazendo com que haja essa explosão de doenças que você está vendo também aí. Né? Existem outros fatores também muito importantes que estão concorrendo para isso. A Mariângela de Oliveira, a Marcela Reis estão assistindo, a Armanda Lisboa, a Aline Figueroa, a Ruth Félix. Boa tarde, programa sempre muito esclarecedores. Dr. José Lopes Fernandes Neto, um colega nosso, amigo de curso e etc., inclusive corrobora o que o senhor acabou de afirmar, que o melanoma normalmente se dá em áreas cobertas. Ele está escrevendo aqui que recentemente ele atendeu um caso de melanoma no pênis. Que corrobora exatamente, quer dizer, ratifica exatamente que o melanoma se dá em áreas inclusive cobertas ou em áreas protegidas, doutor Cícero. Então, em média, no mínimo 40 mil unidades, 40 mil nanogramas, não é isso? Uhum. E 10 mil unidades por dia. Exatamente. Isso corrobora e ajuda o sistema imunológico, obviamente. Desculpa, você disse 10 mil unidades por dia, mas para uma pessoa com pelo menos 50 quilos de peso. 50 quilos. Crianças têm que ter a dose calculada de acordo com o seu peso. Então, ao nascer, um indivíduo, um bebê, já pode receber 1000 unidades por dia. Quando ele completar 10 quilos de peso, ele pode passar para 2000 unidades por dia. Quando ele completar 15 quilos de peso, ele pode passar para 3.000 unidades por dia. Quando ele atingir 20 quilos de peso, 4.000 unidades por dia. Ou seja, a cada 5 quilos de peso a mais, você acrescenta mais 1000 unidades diárias. Mais 1000 unidades. Se a gestante tomar 10.000 unidades por dia, ela vai ter uma grande e agradável surpresa quando o bebê nascer, porque ela vai ver um bebê com um desenvolvimento psicomotor muito rápido. Às vezes capaz de levantar a cabeça com 24 horas de vida para olhar em volta. Né? Crianças que já estão tentando falar com 2 meses e meio, né? Já estão se levantando com 6 meses. Né? Significa uma rapidez, uma ampliação do desenvolvimento, inclusive em nível neurológico, né, doutor? Sim, exatamente, estou falando exatamente do sistema nível neurológico. Mas com o sistema imunológico extremamente bem controlado, regulado, funcionando a favor da criança e não contra ela, né?
desde que a criança, depois, ao nascer, já continue. A gestante tomou 10.000 unidades ao longo de todo o dia, de toda a gestação, desculpe, né? Aí a criança, ao nascer, começa a tomar 1.000 unidades por dia. Porque nada de vitamina D aparece no leite materno se você não está tomando menos, se a mãe que está amamentando está tomando menos do que 4.000 unidades por dia. Né? E aí você vai ver, eu gostaria de passar uma informação extremamente importante para você que inclusive diz respeito à questão do autismo, né? Se você tiver uma criança que, isso nós estamos avisando a nossa audiência, né? Se você tem uma criança que está com a cabeça quente, né? Está correndo suor do cabelo, chega ao ponto às vezes de molhar a fronha do travesseiro e muitas vezes correndo o nariz sem parar. É muito importante que se entenda que essa criança está com uma deficiência grave de vitamina D e que ela vai ficar suscetível a desenvolver as formas mais graves de doenças infecciosas, como, por exemplo, sarampo, como, por exemplo, gripe do tipo H1N1. Essas doenças, se ela tivesse níveis adequados de vitamina D, não trariam quase nenhum risco à saúde dessa criança. Às vezes poderiam até passar despercebida. Uma gripe poderia passar por uma garganta um pouco afetada durante 1 ou 2 dias e depois desaparecer se essa criança tivesse níveis adequados de vitamina D. Mas como você está tendo quase todas as crianças com deficiência de vitamina D, o que acontece é que quando elas contraem uma doença dessas, elas contraem as formas mais graves dessas doenças, com alta mortalidade. Então, assim, se você tem um filho, falo para você que está nos ouvindo, se você tem um filho que está com essas características, né, com a cabeça quente, suor na nuca, do cabelo, molhando fronha, nariz correndo, cuidado. Você tem que imediatamente procurar corrigir os níveis de vitamina D dessa criança de acordo com o peso dessa criança. E isso tem que ser feito muito rápido. Se essa criança, pelo risco de desenvolver formas graves de doenças infecciosas, for vacinada, você vai acionar um sistema imunológico que está desregulado. E olha, veja, nós estamos tratando autismo com altas doses de vitamina D, porque recentemente surgiram evidências inegáveis de que autismo é uma doença autoimunitária. Né? E as mães quase sempre vêm até nós e dizem assim: olha, o meu filho foi vacinado, mencionam a vacina tríplice com grande frequência, desenvolveu um febrão durante alguns dias e uma semana depois já estava com um comportamento alterado. Até então ela estava com desenvolvimento normal. Já não olhava nos olhos das pessoas, já não queria contato físico, né? Eventualmente mais para frente começou a fazer aqueles movimentos estereotipados próprios do autismo, né? Então você vê, no momento em que você não corrige os níveis de vitamina D, se vacina, pode... E se você corrigisse os níveis de vitamina D, a necessidade, você não teria essa gravidade das doenças autoimunitárias, as doenças, infecciosas, em que elas se disseminariam muito rápido, provocando verdadeiras epidemias, e aí fazendo com que os médicos queiram vacinar. E você vê, você não precisaria desse alarme provocado por epidemias, porque você não teria epidemias, você teria crianças que estão imunologicamente eficientes, né, em combater as infecções, e você evitaria gastos, inclusive, desnecessários por vacina, e além disso, se fosse vacinada a criança, você não faria com que essa criança viesse a desencadear, com essa vacina viesse a desencadear uma doença autoimunitária. E as doenças autoimunitárias estão explodindo entre as crianças. Autismo é uma doença autoimunitária. Eu me sirvo aqui do horário que você
me presenteou, e agradeço muito, para afirmar para você que as evidências são inegáveis de que autismo é uma doença autoimunitária. E qual o local do organismo que é agredido pelo sistema imunológico no caso do autismo? O sistema que transporta a forma natural da vitamina B9, que se chama metilfolato, é uma vitamina do complexo B presente em verduras cruas, né? Quando você cozinha as verduras, você destrói o metilfolato. E esse metilfolato é extremamente importante para o fechamento daqueles genes. Não só isso, daqueles genes alterados, né? Mas não só isso, mas para a síntese de neurotransmissores, que são as substâncias que os neurônios utilizam para se comunicar, né? E são absolutamente necessárias para um comportamento normal, né? Então, o sistema que transporta essa vitamina B9 natural do sangue para o cérebro é o local que está sendo agredido pelo sistema imunológico e provocando, então, o autismo, porque você desarranja completamente a síntese de neurotransmissores e altera completamente o comportamento dessas crianças. O fato das pessoas com essas doenças autoimunes, autismo, esclerose múltipla, doenças neurodegenerativas também, né? As doenças neurodegenerativas, mas eu estou me atendo principalmente às doenças autoimunes, porque são essas doenças que têm sido tratadas com altas doses de vitamina D e as pessoas se mantêm como se estivessem curadas. 90% delas, pelo menos, se mantêm como se estivessem curadas. Elas não estão curadas com as doses altas, porque elas são se tornaram geneticamente resistentes à vitamina D. Inclusive tem que tomar a dose mais alta. Eu ouvi isso de um colega, de um médico que fez o curso com o Dr. Cícero, explicando exatamente isso, que nas doenças autoimunitárias, principalmente a esclerose lateral amiotrófica, tem que se tomar maior dosagem, porque se desenvolveu uma resistência à vitamina D, é isso mesmo? Corrigindo, não se trata da esclerose lateral amiotrófica, que não está caracterizada como uma doença autoimune, mas a esclerose múltipla. Múltipla. Né? A esclerose múltipla, sim, esta é uma doença autoimune, sim. Compõe a maior parte dos pacientes que nós tratamos com doença autoimune em nossa clínica, com altas doses de vitamina D, ajustadas de acordo com o nível de resistência aos efeitos da vitamina D, né? Esse tratamento se disseminou pela ação das redes sociais em todo o mundo. Sim. Diversos médicos vieram à nossa clínica. Inclusive alemães, americanos, outros países da América do Sul, vários países da Europa. Tem médicos na Rússia, na China, na Índia, no Oriente, em 2 países do Oriente Médio. Vários médicos, por insistência dos pacientes desses locais, têm vindo à nossa clínica e a gente tem treinado esses médicos sem cobrar absolutamente nada, né? E essas pessoas estão disseminando, né, e espalhando o benefício desse tratamento. Os pacientes utilizaram o nome protocolo Coimbra por iniciativa deles. Em inglês você encontra com o nome de Coimbra Protocol. Em alemão também com o nome de Coimbra Protocol, só que escrito com K e 2 L's. Uhum. Mas esse tratamento se disseminou por todo o mundo. Não digo por todo o mundo, porque, por exemplo, na Oceania não tem, só tem no norte da África, mas se disseminou por todo o mundo por insistência dessas redes sociais. Então, o autismo faz parte dessas doenças autoimunitárias e tem sido adequadamente controlados, né? Sinceramente, a gente já está provavelmente mais do que 100 casos tratados por todos os médicos da nossa clínica, e a gente não tem notícia de nenhum caso que não tenha se beneficiado, que não esteja ou já tenha atingido um comportamento normal ou esteja em direção a atingir um comportamento normal. Nós estamos extremamente satisfeitos com esses resultados. A primeira vez que eu falei para você do uso da altas doses de vitamina D para o tratamento do autismo, nós
Nós mencionamos apenas alguns casos iniciais, hoje já são mais do que 100, nós estamos muito, muito satisfeitos com isso, mas o que ainda nos enche de insatisfação e tristeza é perceber que isso deveria ser evitado, né? Como que deveria ser evitado? Mantendo essas crianças com doses normais de vitamina D. E aí, se você me dá licença de eu acrescentar um fator que está contribuindo para a abertura de vários genes alterados, né? Vários manuais alterados que nós temos na nossa genética e que provocam diversos tipos de doença, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, né? Dos principais fatores, aí eu preciso falar isso para você porque isso é grave, viu, Baldão? É o seguinte, é importante que se saiba que essa vitamina B9, que é tão importante para o fechamento dos nossos genes, ela, no início da década, na primeira metade do século passado, né, quando os obstetras perceberam que gestantes que consumiam somente verduras cozidas, né, elas davam à luz a bebês com malformações congênitas, ou às vezes até a gestação não ia adiante, o feto era inviável, né, elas abortavam no início da gestação. Se percebeu que isso era devido à falta da vitamina B9 que deveria estar presente nas verduras, mas que foi destruída pelo cozimento das verduras. Foi então que a indústria farmacêutica entrou nessa questão para tentar resolver esse problema. Então ela alterou a estrutura química da vitamina B9, que é o metilfolato, e criou uma substância artificial, ácido fólico, que é chamada de ácido fólico, né? Ela colocou o ácido fólico na farinha de trigo, né? E colocou o pão para assar no forno, deu esse pão tanto para ratos como para seres humanos e verificou que ao dar pão aos animais e ao dar pão a seres humanos enriquecido com ácido fólico, ele conseguiu demonstrar que a análise do sangue mostrava um nível alto de folatos, né? Eu digo folatos porque as análises clínicas que se tinha naquela época não permitiam distinguir se tratava do metilfolato, que é o natural, ou se era o ácido fólico, o artificial, né? Só que as análises clínicas nos últimos 5 anos, pelo menos a nível de pesquisa, elas foram aprimoradas e permitiram distinguir o que é o que. O que está passando para a circulação? Se é o ácido fólico ou se é o metilfolato. E aí se percebeu que os animais de experimentação, como ratos, eles são capazes, a célula intestinal deles é capaz de converter o ácido fólico, a substância artificial produzida pela indústria farmacêutica, em metilfolato, que é a substância natural, de tal forma que só passava para a circulação o metilfolato, a forma natural, que é a forma que permite que os nossos genes se mantenham fechados. Genes alterados se mantenham fechados e nós não venhamos a desenvolver doenças de que nós estamos predispostos pela presença desses manuais, porque eles estão fechados. Só que se verificou que os seres humanos só têm 2%, a célula intestinal do ser humano só tem 2% da capacidade que tem o rato de converter o ácido fólico artificial no metilfolato e só passar o metilfolato para a circulação, de tal forma que agora já tem quase 3.000 publicações, entre 2.000 e 3.000 publicações, mostrando que as pessoas estão com excesso de ácido fólico na circulação. Porque, como os seres humanos não são capazes, no seu intestino, de fazer a conversão, está passando para a circulação ácido fólico não metabolizado, ou seja, não transformado em metilfolato. E aí o que está acontecendo é que esse ácido fólico está competindo com o metilfolato, impedindo que ele exerça o seu papel de
prover as metilas necessárias para o fechamento dos genes sob o estímulo da vitamina D. Então você vê esses dois fatores, ou seja, níveis baixos, progressivamente mais baixos de vitamina D, que é o estimulante do fechamento dos genes, e o aumento da presença de ácido fólico na circulação da população, impedindo porque o organismo tem a matéria-prima para fechar os genes, né? Esses dois fatores estão aumentando, fazendo com que essas doenças literalmente explodam. E o autismo talvez seja o exemplo mais claro disso, né? Então, é muito importante que se diga isso, porque quando se propôs que os países deveriam, a indústria farmacêutica propôs que os países deveriam adicionar ácido fólico à farinha de trigo, e a Organização Mundial da Saúde encampou essa sugestão, a Anvisa passou a colocar uma regra em que os produtores de farinha de trigo são obrigados, por força de decisão de lei, a enriquecerem a farinha de trigo com ácido fólico, e de 2 anos para cá também a farinha de milho, também por decisão da Anvisa. Isso fez com que aumentasse muito a quantidade de ácido fólico não metabolizado, contribuindo para que você tivesse essa explosão de doenças, não só de doenças autoimunes, mas de doenças neurodegenerativas. E isso está sendo essas duas coisas, a deficiência generalizada de vitamina D e a deficiência generalizada de metilfolato, que está recebendo a competição do ácido fólico não metabolizado, estão sendo a principal causa dessa explosão de doenças que, como eu disse para você, é a verdadeira causa da crise da Previdência, porque você está tendo uma quantidade muito grande de pessoas que ainda jovens se tornam doentes, incapacitadas para o trabalho, né, e que passam a necessitar dos recursos da Previdência, deixam de contribuir para a Previdência e passam a necessitar dos recursos da Previdência e de usar medicações de alto custo produzidos pela indústria farmacêutica, que impede que médicos ou palestrantes que venham a falar sobre as implicações do projeto Genoma, a importância de corrigir vitamina D, de evitar o ácido fólico, venham a participar de congressos que ela patrocina financeiramente. Né? Mais um parabéns para a Anvisa, para mais uma das atitudes. Tudo que cura, resolve, a Anvisa proíbe, tudo que causa doença, a Anvisa libera e solve aos borbotões por este país. Eu vou pedir para o Xerec colocar nossos GCs, antes de terminar nosso programa. Nós temos 10 minutos. Tem um diapositivo que mostra a comemoração que a indústria farmacêutica está fazendo, por exemplo, em relação à esclerose múltipla, aos lucros que ela está tendo, que você poderia colocar ali só para... Tem um slide? É, um slide. Isso. Por favor, Xerec. É o segundo, o terceiro? Deixa eu ver, eu estou olhando ali no GC? Não, acho que é antes disso. Deixa eu ver mais para frente. Mais para frente. A prevalência do diabetes tipo isso 2. É um deles, está crescendo de forma exponencial. Né, por causa desses fatores. E mais um para frente. Esse aí que eu queria que você visse, né? Esse artigo da internet, que é um artigo que é trocado entre as indústrias farmacêuticas, dá conta de que em 2016, né, houve com o aumento da ocorrência de pessoas acometidas por esclerose múltipla, a indústria farmacêutica em um único ano, naquele ano entre 2015 e 2016, teve um lucro de 17 bilhões de dólares. Né? Mas estava crescendo tanto a quantidade, o percentual de pessoas afetadas por isso, que ela está esperando atingir quase 25 bilhões de dólares em 2024. Né? E está convidando, esse artigo é um convite a que os investidores venham comprar ações da indústria farmacêutica para lucrar também com o sofrimento humano.
e aí lucrar com o quê? Com o imposto que nós pagamos. Se ele colocar mais um slide aí para frente, a gente pode dar conta mais para frente, vamos ver mais para frente, mais um. Isso aí, você vê que no ano passado a carga tributária, isso é uma notícia do Estadão do dia 1º de agosto de 2019, a carga tributária bateu o recorde de 17 anos, o aumento da carga tributária. Isso está acontecendo por quê? Por causa da crise da Previdência. E por que está acontecendo a crise da Previdência? Não é por aumento da longevidade. Ela está acontecendo por causa desse lucro fabuloso das indústrias farmacêuticas, que você vê estão conseguindo lucros em um único ano com uma única doença superior ao PIB de alguns países pequenos. Então, existe um verdadeiro alfabeto de doenças que são favorecidas por deficiência de vitamina D, desde a letra A até a letra Y. Então, você vê, se uma doença já provoca um lucro desses em um único ano, você imagina o que isso provoca como impacto sobre a economia de vários países, inclusive economias mais fortes, como a economia alemã, que está prevendo recessão nos próximos anos, provocados por essa desconsideração dos resultados do projeto Genoma, que identificaram causas, permitiram que se propusessem abordagens para evitar que mais e mais doenças aumentassem a sua prevalência. E eu lhe digo assim que as duas principais coisas que deveriam ser tratadas é a deficiência da vitamina D, nos moldes que eu lhe propus, 10.000 unidades por dia para adultos, calcular a dose por peso para criança e evitar que as pessoas estejam com o organismo saturado de metilfolato, porque elas estão sendo obrigadas, por força de lei, a ingerir, toda vez que comem pão, que comem pizza, elas estão ingerindo ácido fólico e isso está prejudicando a saúde, drasticamente a saúde da população e provocando esse afundamento da economia, esse déficit da Previdência e fazendo com que a economia vá à bancarrota, não só no Brasil, mas em diversos outros países. Vamos ao nosso GC, Xerec, por gentileza. Nós estamos quase acabando o programa e tem um monte de pergunta aqui, doutor Cícero. Bom, vamos ao GC. O WhatsApp para marcar consulta comigo, tá? É o 977192266. 977192266, as mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este Salute, os 10 anos de Salutes aqui na UTV, mais um ano na TV Guarulhos, estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. E o pessoal fala, viu, doutor Cícero, que quem acompanhar todos os Salutes equivale a um curso de pós-graduação. Agora nós estamos reivindicando o mestrado, né, porque só vem aqui grandes médicos. Mas o loja.jcbaldan.com.br tem todos os equipamentos da Nova Ciência que nós trabalhamos, tem o ozonizador de água e de alimentos, que é fantástico para as toxinas, né? Tem os aparelhos que a gente utiliza no consultório, o Neuro Spa e etc. Na nossa loja virtual tem muitos produtos importantes que a gente utiliza na nossa prática clínica. Tem mais, Xerec? O site www.jcbaldan.com.br. Eu convido vocês tanto para visitar a loja virtual quanto o nosso site, que tem todos os programas também, as indicações dos programas. Acabou, Acabou, né? O curso da Nova Ciência. Estivemos nesse final de semana com o curso, inclusive falando de microscopia de campo escuro. Os cursos da Nova Ciência tem uma nova turma no dia 20 de setembro. Interessados, liguem para 956875835, 956875835, falar com a gracinha da Lauren. A Lauren atende lá todos nós com muita alegria, com muita atenção e etc. Eu estava aqui me perdi aqui. Tem várias questões aqui, doutor Cícero, que a gente vai ter que marcar um outro programa, como sempre, né? Mas o doutor Cícero é um homem muito ocupado, é um médico muito ocupado com a sua fama internacional, com o seu trabalho internacional. Mas tem perguntas aqui sobre micotoxinas,
sobre o papel da vitamina D e câncer, tem sobre intoxicações por fungos, tudo isso aqui está perguntado aqui. O senhor consegue fazer um genérico em 2 minutos? Sim, eu poderia dizer, principalmente em relação à prevenção de câncer. E quando ele se manifestou? Eu estive recentemente com o Dr. Nelson Modesto, ele falou que depois de uma aplicação de quimioterapia, o sistema imunológico demora 8 anos para se recuperar. A vitamina D, nesse caso, poderia ajudar nesse processo pós-quimioterapia, por exemplo? Sem dúvida. No caso do câncer, por exemplo, você tem cerca de quase 1 milhão de publicações relacionando a deficiência de vitamina D com a predisposição ao desenvolvimento de câncer. Eu não estou querendo dizer que não existam outros fatores que estejam interagindo com isso, mas é muito difícil você encontrar um assunto, um tópico em ciência médica que tenha recebido tantas publicações científicas, tais como o papel da vitamina D na prevenção do câncer. E certamente ela deve ter um papel muito importante, pelo menos como tratamento auxiliar, suplementar na prevenção, no tratamento do câncer, mas eu insisto, Baldan, nós estamos gastando uma quantidade enorme de recursos públicos, levando o país à bancarrota, simplesmente por desconsiderar a importância de medidas tão simples como essa. A gente citou aqui a vitamina D, né, a deficiência generalizada, a pandemia mundial de deficiência de vitamina D, mais do que epidemia, a questão do ácido fólico competindo com metilfolato, provocando autismo, provocando outras doenças, diversas doenças, porque você não consegue manter fechados os seus genes alterados. E eu queria aproveitar e salientar a importância também da questão do magnésio. Não existe uma única rota metabólica no nosso organismo, em todas as nossas células, que em algum momento não vá necessitar de magnésio. Inclusive a própria ativação da vitamina D. Quem já experimentou tomar doses mais generosas de magnésio sabe que isso muda completamente a vida. A minha vida mudou completamente quando eu comecei a tomar as doses máximas que eu poderia tomar de magnésio. Você tem a mente mais clara, você se comunica de uma forma mais adequada, você se sente mais saudável, você tem um controle mais adequado das suas emoções, E aí existe um binômio muito importante para a saúde pública, que é quando você não tem as suas emoções sob controle, você abre manuais que deveriam estar fechados, manuais, genes alterados que deveriam estar fechados. E você provoca a deficiência de magnésio, você expolia o seu próprio magnésio. E a falta de magnésio faz com que você se mantenha mais conturbado sob o ponto de vista emocional, formando um ciclo vicioso. E lembrando que o magnésio é necessário para você ativar a vitamina D. E a vitamina D é o maior estimulante da metilação, do fechamento desses genes. Então, essa questão do ácido fólico versus metilfolato, da deficiência generalizada de vitamina D, da deficiência de magnésio, que afeta 80% da população geral. Pessoas que têm constipação crônica têm que ter muita atenção com a possibilidade que isso esteja sendo provocado por deficiência grave de magnésio. Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Cícero, a agenda dele é muito difícil, a gente sempre programa as nossas entrevistas com 2, 3 meses. A última vez que nós marcamos caiu no dia 9 de julho, a gente esqueceu que era feriado, enfim, acabamos postergando para hoje, mas daqui uns 2 meses, provavelmente, 3 meses, eu vou chamar o Dr. Cícero novamente para falar dessa integração da vitamina D com o metilfolato, com o câncer, com fungos, com essa questão da desbiose intestinal, com micotoxinas, que foi a pergunta do Dr. Neto. Aliás, eu sei, Dr. Neto, que você é um dos maiores especialistas nesse assunto, da micotoxinas, e eu quero, inclusive, fazer um programa Saludes contigo, viu? O convite está feito no ar, não tem nem como escapar. Não é pelo WhatsApp nem por e-mail, está no ar, sendo convidado, intimado a vir aí da sua cidade no interior de São Paulo para vir nos conceder uma entrevista sobre micotoxinas.
Doutor Cícero, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula praticamente, né? Poucos entrevistados aqui eu não interrompo como o senhor. Muito obrigado. Porque eu interrompo sempre, falo muito, as pessoas às vezes sempre falam, Baldan, você fala muito. Eu falo, costumo falar também, porque eu sempre falo um pouco da minha experiência da medicina chinesa, do meu trabalho clínico em relação aos casos que são tratados. Eu só gostaria de acrescentar Pois não, que doutor. vai ser feita de forma, eu acho provável, a reforma da Previdência, mas depois de 1 ou 2 anos vão querer fazer uma nova reforma da Porque vai Previdência. faltar recursos de novo, né? Porque não é essa a causa do problema, não é o fato de você postergar a aposentadoria para uma idade mais avançada. O problema está acontecendo e a área econômica, tanto dos governos estaduais como do governo federal, deveria prestar muito atenção nisso, porque com medidas extremamente simples e baratas, como correção, evitar essa quantidade absurda de ácido fólico, que você pega qualquer pessoa da população geral que não tenha tomando nenhum suplemento, você vai ver que a quantidade de ácido fólico que está circulando está acima do normal, né? Então, se eles prestarem atenção, se houver uma integração entre a área da saúde e a área econômica, eles vão verificar que eles estão buscando solução num lugar errado. Realmente é a crise da Previdência, mas a crise da Previdência não está sendo provocada por aumento da expectativa de vida, está sendo provocada pelo aumento absurdo de doenças que estão deixando pessoas incapacitadas em tempo precoce, necessitando do uso de medicamentos de alto custo, a um custo anual por doenças que supera o PIB de alguns países pequenos, e somadas todas elas estão levando não só o Brasil, mas vários outros países, porque esses medicamentos de alto custo são fornecidos pelo SUS e os recursos do SUS saem do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos. E aí você vê a carga tributária aumentando sem parar, e isso provocando um maior problema para a economia. Se você pega uma economia ainda fraca e ainda aumenta a carga tributária, você faz com que as empresas, tudo, né? todos os empresários, as empresas vão à bancarrota. E você sufoca mais ainda a economia do país. Então, tudo isso está um ciclo vicioso que os governos deveriam parar, pensar e verificar o que está sendo feito. Não é aumento da expectativa de vida, não é o aumento da expectativa de vida, é o excesso de pessoas que ainda jovens estão ficando incapacitadas para o trabalho e consumindo medicamentos de altíssimo custo, e a indústria farmacêutica saudando. Se enriquecendo, né? Sim, e comemorando e chamando investidores para piorar a situação ainda mais, né? Os investidores para comprar as ações, e esses investidores vão cobrar lucros, naturalmente, né? E então a indústria farmacêutica, que é uma indústria que vive de lucro, como qualquer indústria, né? Ela não é conduzida por psicopatas, ela é simplesmente uma indústria. A indústria vive de lucros, ela quer o aumento do consumo dos seus produtos, que é os medicamentos. Ela precisa de mais doentes, ela não quer saber da causa das doenças. A indústria farmacêutica não contribuiu com um único tostão para o projeto Genoma. Ele custou 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Saiu todo de verba pública de países como Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, a China. Todos eles contribuíram e formaram um consórcio para, utilizando verba pública, estudarem o genoma humano e colocarem à disposição dos pesquisadores a causa das doenças que agora nós conseguimos saber e entender como que os fatores comportamentais e ambientais estão interagindo com a genética humana, perturbando completamente o controle epigenético da genética humana e provocando essa quantidade de pessoas doentes para comemoração de lucros fantásticos como nós mostramos aí. Nós precisamos de menos doentes, nós precisamos fazer prevenção, e prevenção se faz como? Corrigindo os níveis de vitamina D, com doses adequadas de vitamina D, deixando de forçar as pessoas, por força de lei, a consumirem ácido fólico e suplementando magnésio em doses adequadas. É isso, a indústria que precisa de lucro, já teve entrevistados aqui, inclusive, falando que a pesquisa e a indústria farmacêutica deveria ser feita por fundações e não por entidades capitalistas.
Eu agradeço muito a sua presença, Dr. Cícero Coimbra, estouramos nosso horário aqui. O Xerec já está bufando ali pelas orelhas, que ele tem que ir para o outro trabalho dele. Eu agradeço então a todos os internautas, avisando que este programa Salutes e os demais estão nos canais do YouTube a partir de amanhã, além de Agulhas e João Carlos Baldan. Tem vários temas ali ligados à área da saúde, da medicina quântica, da física quântica, da medicina preventiva, medicina integrativa e etc. Agradeço a atenção de todos. Até sexta na TV Guarulhos, nós vamos falar do laser, do ILIB laser, a aplicação de laser nos pontos de acupuntura, como é que a gente pode usar o infravermelho para a saúde, para a desagregação das hemoglobinas e etc. Na segunda-feira estaremos aqui novamente. Então até sexta, até segunda, até sexta, até segunda. Boa semana a todos.